Salmos 145, lá no verso 5, diz assim: Meditarei na gloriosa esplendor da tua majestade, nas tuas obras maravilhosas. Amém? Vamos dar início à guerra. Quando você ouve a palavra guerra, o que vem à sua mente? Talvez você pense nas grandes guerras mundiais, como a Primeira e Segunda Guerra, que mudaram a história, ou nos conflitos do Oriente Médio, que continuam a afetar milhões de vidas. Se você vive em uma área mais central, pode pensar nas disputas entre gangues, que transformam comunidades antes pacíficas em zonas de conflito, ou ainda nas batalhas dentro de casa, como brigas em casamentos, que transformam comunidades antes pacíficas em zonas de conflito, ou ainda nas batalhas dentro de casa, como brigas em casamentos e famílias, que muitas das vezes levam a separações e divórcios, amém? Também existem as guerras políticas que enfraquecem os governantes e prejudicam o bem-estar da população. Essas guerras, todas elas, são reais e significativas e impactam profundamente as nossas vidas. No entanto, nenhuma delas se comparam à guerra mais importante de todas. A guerra que silenciosamente tem determinado o rumo da história humana e da vida de cada pessoa que já viveu. Ela não é uma guerra entre países, mas é uma guerra interna que acontece dentro do coração de cada ser humano. É a guerra da admiração. Essa batalha começa no momento em que o pecado de Adão e Eva entrou no mundo, criando uma separação entre a humanidade e Deus. Desde então, uma luta está sendo travada no meu e no seu coração sobre quem ou o que terá o controle da nossa capacidade de admirar. Algo que nos foi dado por Deus, amém? Quantos estão entendendo? Deus nos criou, igreja, com a capacidade de admirar. E essa admiração deveria ser voltada para Ele, para a sua majestade. Mas devido ao pecado, a nossa natureza caída, essa admiração foi desvirtuada e agora busca outras coisas além de Deus. Como resultado, a nossa capacidade de admirar foi capturada por tudo o que não é Deus. E o que nós precisamos, o que você precisa entender é que quando nós fixamos nas coisas criadas, quando essas coisas ganham o nosso coração, nós estamos desviando a nossa adoração do Criador. Amém? Quantos estão entendendo? E Deus, em sua graça, está lutando para resgatar a admiração do nosso coração, para que possamos voltar a adorá-lo da maneira que ele merece. Uma adoração verdadeira, amém? Não é uma adoração não é como uma música, não é eu chegar aqui, hoje eu vou entregar minha melhor adoração e tchau, vou para minha casa, não. É uma adoração verdadeira, constante, amém? Podemos dizer que o propósito central da história da redenção, que é a pessoa e a obra de Jesus, é recuperar os nossos corações para que voltemos a admirar e adorar a Deus de forma verdadeira. Dê um glória a Deus. Quando você entender isso, a sua resposta será uma vida de adoração e contemplação verdadeira e constante a Ele que é digno. Amém? Então, seja grato por Ele, por sua misericórdia, de lhe atrair todos os dias, por ele buscar o seu coração diariamente, amém? Porque sem a intervenção de Cristo, nós não podemos contemplá-lo. Quando a beleza de Cristo cativar o seu coração, a resposta vai ser amá-lo acima de todas as coisas. Essas coisas criadas são para apontar a glória de Cristo, não para você enraizar o seu coração nelas. Lembre-se, quando você coloca a sua admiração, igreja, no lugar errado, o resultado é uma vida de insatisfação constante.
Então, do que a gente precisa? Nós precisamos amá-lo acima de tudo. Mas o que nós precisamos entender verdadeiramente é que eu só vou amar a Deus se Ele me conceder esse presente. Amém? Então, eu não vou orar por qualquer outra coisa, eu vou orar para que o Senhor me dê esse presente, amém? Me conceda esse presente. E esse capítulo nos ajuda a entender essa guerra de forma mais clara. Amém? A Bíblia, sendo a revelação da grande história da redenção de Deus, também nos apresenta essa luta pela admiração em várias narrativas. Ela revela exemplos de admiração incorreta, onde a admiração foi distorcida, e o quanto isso traz perigo ao coração humano. A Escritura nos ensina sobre a profundidade do pecado no nosso coração e sobre o anseio pela redenção que somente Deus pode trazer. Somente Deus, com a sua beleza, pode brilhar nas nossas trevas, amém? A pastora já tem um tempo que ela tem dito isso, e essa frase que ela falou se encaixa muito bem nisso que a gente está aprendendo, que somente Deus pode, com a sua beleza, brilhar nas nossas trevas, trazendo transformação aos nossos corações, amém? Quero explorar aqui como essa admiração incorreta se manifesta nas Escrituras, para que você também possa entender melhor sobre a guerra travada em seu coração. Dê um glória a Deus aí, amém? Dê um aplauso ao nome dele, amém? Eu gostaria de dizer que essa guerra não é travada dentro do meu coração. Mas a verdade é que eu não posso negar que também sou afetado por ela. Às vezes isso significa que coisas materiais dominam meu coração mais do que deveriam. Ou seja, quando na verdade elas deveriam me levar a adorar mais ainda a Deus. Em outros momentos percebo que estou mais cheio de mim mesmo, agindo com mais orgulho do que com fé em Deus. Essa guerra, igreja, nós precisamos entender que essa guerra será constante, travada no nosso coração, até que o Senhor venha e com a sua intervenção transforme os nossos corações, amém? Anote aí, a admiração que deu errado. Anote aí no seu caderno. Não há como negar que essa é uma das histórias mais trágicas já contadas. O que aconteceu no Éden afetou não apenas Adão e Eva, mas todas as gerações que vieram depois. Ou seja, desde aquele momento, a humanidade enfrenta um mundo muito mais difícil, né? Muito mais difícil, perigoso e sofrido do que Deus havia planejado originalmente. A queda trouxe sérios danos para as nossas vidas pessoais, igreja. Ela trouxe distúrbios no relacionamento, gerando conflito dentro dos casamentos, com dificuldades na criação de filhos e muitas das vezes resultando em separações. As guerras entre nações, a ganância pelo poder e as injustiças sociais estão enraizadas nesse momento. Além disso, a nossa relação com coisas como o alimento, o dinheiro e até o sexo, que deveriam ser boas, se tornaram perigosas devido ao pecado. Devido à natureza caída do homem, tudo é devastado. Amém? Tudo é devastado, tudo é contaminado pelo pecado. Todas as áreas estão contaminadas pelo pecado. E tudo começou com a guerra pela admiração no Jardim do Éden. Conforme vemos em Gênesis, abra lá a sua Bíblia. Em Gênesis 3, no 1. Amém? Quem achou, vai dando glória a Deus aí. Amém? Amém. Então, só um momento. Dê um glória a Deus. Aleluia. Gênesis 3 diz assim:
A serpente engana Eva, fazendo-a duvidar da palavra de Deus. Amém? Diz assim, ó. A serpente mais astuta do que qualquer outro animal criado por Deus enganou Eva, fazendo-a questionar a bondade de Deus. Ela disse: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eva respondeu que sim, mas que Deus havia proibido apenas uma árvore. Então a serpente argumenta: é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que comereis, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém? Essa promessa, igreja, de se tornar como Deus foi irresistível para Eva. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, o que ela fez? Ela pegou, comeu do fruto e deu também ao seu marido que estava com ela. Imediatamente, seus olhos abriram e perceberam que estavam nus. A partir desse momento, o paraíso foi destruído e a guerra pela admiração começou. Foi aí que o pecado entrou, amém? A serpente ofereceu a única coisa que Adão e Eva não tinham e não deveriam ter: o lugar de Deus, amém? Eles desejaram ser como Deus, desejaram ter o controle e poder. Eles desejaram ser soberanos e ser adorados. Esse desejo de substituir a adoração por Deus pela admiração por si mesmo se espalhou para toda a humanidade, resultando em egoísmo, arrogância e ações imorais que dominam toda a história humana. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Tá todo mundo tímido, a modo? Impactada, irmã. Recebe aí, irmã. Recebe tua vitória. Agora anote aí no seu caderno a história de Caim e Abel. Pode anotar aí no seu caderno. Amém? A história de Caim e Abel, que logo após a queda, essa admiração incorreta se manifestou de forma trágica. Caim, ao perceber que sua oferta não foi aceita por Deus, reagiu com inveja e raiva, resultando no assassinato de seu irmão Abel. Caim não tinha problema com Abel. Amém? Nem com o tipo de oferta. O problema era mais profundo e estava em seu coração. Amém? Que problema era esse, igreja? A admiração incorreta. Ele não estava disposto a se submeter a Deus e, por isso, a sua adoração se transformou em um ato egoísta, motivado pelo orgulho e pela inveja. Caim, ao ver que sua oferta foi rejeitada, não se arrepende e nem busca corrigir a sua atitude, amém? E nós, muitas das vezes, agimos assim, igreja. Quando não queremos nos submeter a Deus, queremos fazer as nossas vontades, achando que é a melhor para a nossa vida. Quando deixamos o pecado dominar as nossas vidas, quando agimos assim, achamos que mesmo sem nos arrepender, podemos oferecer uma boa oferta, uma boa adoração a Deus, né? Mas é aí que está o engano. Não há uma verdadeira adoração, contemplação, sem nascermos de novo. Amém? Quantos estão entendendo? Como pode haver sem o Senhor intervir na minha vida, sem o Senhor me atrair? Amém? Como eu quero contemplar ao Senhor se eu não quero me submeter à sua vontade? Vivemos um engano, assim como Caim, e que Deus possa ter misericórdia do nosso coração e que a nossa fé seja diferente de Caim, amém? Precisamos voltar os nossos olhos para Ele, amém? Esse tipo de admiração incorreta não se limita apenas a Caim, mas oferece em várias narrativas bíblicas mostrando como a admiração por si mesmo rapidamente se sobrepõe à admiração por Deus.
Essa é a verdadeira guerra espiritual que se desenrola no nosso coração, amém? No coração humano. Em Gênesis 6, 5, 6, vamos lá abrir. Abra lá. Gênesis 6. Gênesis 6, do 5 ao 6. Aleluia. Amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Amém? Aqui a Bíblia nos fala, igreja, de como a maldade do homem se multiplicou na terra. E Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. Essa passagem é impactante porque nos mostra a extensão do pecado e como ele contamina todos os pensamentos e desejos humanos, amém? O pecado, igreja, ele é devastador. Ele transforma tudo o que o ser humano pensa, deseja e faz, o afastando completamente de Deus e colocando o próprio ser humano no centro de tudo. Amém? O pecado nos ilude, nos cega, nos leva a viver prazeres momentâneos, igreja. Precisamos entender isso. Nos afasta do Criador, nos leva a uma vida de engano, onde achamos que podemos ter o controle, quando deveríamos confiar no controle do Senhor e nos deleitar nele. Amém? Assim como a serpente fez com a Eva, o pecado nos afasta de Cristo, nos leva ao inferno. Então, peça para o Senhor limpar seus olhos, amém? Como diz aquela canção, toca nos meus olhos, amém? Faz as escamas caírem, porque o nosso problema não está nos ambientes ou nos relacionamentos. O evangelho é bem claro, igreja, amém? Ele é bem claro, bem algum há em mim. Por isso, o meu pecado é gerado por mim mesmo, no meu coração. É profundamente espiritual. O ser humano, ao considerar a vontade de Deus e colocar a si mesmo no lugar de Deus, buscando sua própria glória e satisfação, ao invés de se submeter à vontade de Deus. Amém? Anote aí no seu caderno a guerra interior de Moisés. Amém? Até mesmo grandes figuras como Moisés enfrentaram essa batalha interna. Quando Deus o chamou para libertar os israelitas do Egito, Moisés estava cheio de medo e insegurança. Anote aí no seu caderno, Êxodo 3 ao 4. Amém? Eu não vou pedir para vocês abrirem, tá? Mas eu vou logo aqui falando. Deus se revela a Moisés de uma maneira gloriosa e, apesar disso, Moisés hesita e tenta evitar o chamado, evidenciando uma falta de confiança plena em Deus. Amém? Não se distraia. Êxodo 3 e 4. Note aí no seu caderno. Deus se revela a Moisés de maneira gloriosa e, apesar disso, Moisés hesita e tenta evitar o chamado, evidenciando uma falta de confiança plena em Deus. Ele coloca suas limitações e medo no centro de sua resposta. Em vez de admirar e confiar completamente no poder de Deus, Moisés fica lá, prefere confiar no seu medo, ficar ali, E o que nós precisamos entender é que precisamos nos deleitar na soberania de Deus. Amém, igreja? Deleitar e contemplar. Amém? Confiar no Senhor. Quando você se fixa nas coisas criadas, sejam bens materiais, prazeres ou conquistas humanas, ou até mesmo como Moisés, se fixa nas suas lutas internas, você está desviando a sua adoração do Criador. Você não está se deleitando nele. Você não está contemplando, você está querendo ser soberano e ter o controle de tudo, idolatrando até a sua dor.
Deus é o único digno de adoração, amém, igreja? E Ele é o nosso alvo, amém? Anote isso, Deus é o nosso alvo. As coisas criadas não são o fim, amém? Não são o fim, mas sinais da grandeza de Deus. Entenda, quando você estaciona nelas, quando coloca sua esperança e adoração nessas coisas ou em si mesmo, está rejeitando o propósito divino, que é adorar a Ele, contemplar e confiar nele, amém? Quando você estaciona, não é só mais um erro. Não é, a gente pensa, né, que é só mais um erro e tá tudo bem. Não, é pecado, igreja, é idolatria. Que possamos ser gratos a Cristo por Ele estar dia após dia nos atraindo e nos trazendo a revelação da sua beleza, amém? Fazendo a sua beleza brilhar nas nossas trevas. Que haja contemplação e gratidão a Deus, amém? Quantos estão aqui? Que todos os ídolos que têm nos paralisado sejam lançados fora, amém? Que Ele tome o lugar de supremacia, que Ele seja o único e que possamos amá-lo, amém? Como ouvimos aqui, né, Deus tem falado, colocar a admiração no lugar errado não só desvia a sua vida, mas o deixa eternamente insatisfeito, amém? Feche seus olhos nessa hora. Amém? Faça essa oração. Nós precisamos, Senhor, te amar. Nós precisamos, Senhor, te colocar, Senhor, no primeiro lugar em nossos corações. Precisamos, Senhor, te amar, Senhor, acima de tudo, Pai. Pai, traz clareza, Pai, aos nossos entendimentos, à nossa mente, Senhor. Que a tua beleza, Pai, possa brilhar, Pai, dia após dia, Pai, na nossa escuridão, Senhor. E que tu venha, Pai, ser o único, Pai. Que todas essas coisas, Pai, venham à nossa vida, Pai, para nos aproximar de ti, Senhor. Mas que o nosso coração, Pai, não venha ser paralisado por essas coisas. Mas que possamos estar, Pai, dia após dia, Pai, no centro da tua vontade, Senhor, te contemplando e te adorando, Pai, como tu mereces. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pela tua palavra, Pai. Continua, Pai, falando, Pai, aos nossos corações, Pai, a tua verdade. E nos fazendo, Pai, te amar, Pai, a cada dia mais e mais, Senhor. Pois nós precisamos, Senhor, da tua intervenção. Precisamos, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, brilhe nas nossas trevas, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu és o único que é digno, Senhor. E a tua igreja, Pai, celebra a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome dele, igreja. Amém.